Oi, gente. Eu adianto pedindo desculpas porque eu vou ter que citar o Bolsonaro em algumas coisas, porque ele falou tanta bobagem nessa live que eu vou ser obrigado a citar as bobagens que ele falou e ir respondendo uma a uma. Então, eu adianto as minhas desculpas por ter que citar, mas eu felizmente não vou precisar mostrar o vídeo para vocês, eu vou poupar isso de vocês, vou simplesmente ler as bobagens que ele falou nessa reportagem do Poder 360 e vou responder uma a uma, né? Porque ele disse que até a contaminação é mais eficaz do que a vacina contra a Covid, né? Então vamos uma por uma, né? Voltou a defender a desobrigação do uso de máscaras e tudo mais, né? Foi uma live que ele fez, né? Aqui ele admitiu que, pelo que parece, né? Que foi contaminado pelo Covid, né? Que ele teve realmente Covid. Porque ele disse o seguinte: eu estou vacinado, entre aspas. Todos que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Quem pegou o vírus está imunizado, não se discute. Existe uma coisa chamada reinfecção, Bolsonaro. E já tiveram várias pessoas que tiveram o vírus, foram reinfectados e vieram a falecer. Você, uma pessoa que tem o vírus, não significa que pode, a partir desse momento, facilitar, porque pode vir a ter uma reinfecção e, dependendo da cepa, pode vir a falecer sim. Ter tido o vírus não garante que, quando tiver da segunda vez, vai ser com sintomas mais leves. A vacina, algumas vacinas especialmente, têm sido comprovadamente eficazes em diminuir a letalidade, primeiro, diminuir a chance de contaminação, e quando tem a variante, diminui a intensidade da atuação do vírus no corpo, o que significa que a vacina é melhor do que ter tido o vírus. E ter tido o vírus não garante que a pessoa não vai se reinfectar, e mesmo os vacinados correm risco de serem infectados também. Então vamos lá. Ele afirmou ainda que quem é contrário à proposta de desobrigar o uso de máscaras é negacionista por não acreditar na eficácia das vacinas. Não, Bolsonaro. Tá errado de novo. Vou ler o que ele falou. Quem tomou vacina com a eficácia da Coronavac 50%, esse tem que tomar a segunda dose e talvez ter dose de reforço. Mas são pessoas que, no entendimento de muitas pessoas, governadores de estados norte-americanos, podem ser dispensadas com a vacina, de usar máscara. Meu Deus do céu, ele não está entendendo. Nos estados americanos que a máscara foi dispensada, mais de 50% da população foi vacinada. A dispensa da máscara está se dando em alguns lugares não porque as pessoas foram vacinadas individualmente, ou seja, aquela pessoa que tomou a vacina não precisa usar máscara, mas porque a população predominantemente foi vacinada e aí o número de casos despencou. Entendeu? Então, assim, a vacinação ela é eficaz não como mera proteção individual, mas como proteção coletiva. Quando 70, 80, 90% da população brasileira for vacinada, nós vamos poder não utilizar máscara. Claro que se a pessoa quiser se proteger, pode também, mas enfim, vai ter a opção de não utilizar máscara, inclusive em lugares públicos, vai chegar nesse ponto, porque nós vamos ter atingido, estamos ainda bem distante disso, mas nós vamos ter atingido um nível de vacinação na população que vai permitir que a população vá sem máscara, já que a circulação do vírus na sociedade vai estar baixa. Enquanto a circulação do vírus na sociedade estiver alta, mesmo os vacinados têm que usar máscara porque eles podem ser infectados. Ele também defendeu a ampliação do porte de armas e a revogação do Instituto de Desarmamento, né? Ele estava com o tal do Vitor Hugo, né? Enquanto for presidente, vamos lutar para que o cidadão de bem tenha armas e seja desobrigado a usar máscara. Com o parecer do Ministério da Saúde, né? É interessante, né? Uma população com tantas tensões, contradições e tensa, né? Com muita confusão, mas ele quer que essa população esteja mais armada. Isso tem tudo para dar certo, né? Realmente, a gente tem que trabalhar com ironia, com tamanha besteira, né? E aí, obviamente, que os especialistas consultados pela Poder 360 divergem. A vacinação não é suficiente para evitar a transmissão do coronavírus, segundo explicam especialistas consultados pelo Poder 360. Olha o que diz um deles. As vacinas para a Covid-19 disponíveis no Brasil são mais eficazes em reduzir a probabilidade de evolução para caso grave e para óbito, o que eu falei. Mas ainda é possível apresentar a doença leve que pode ser transmissível e uma forma de evitar a transmissão é o uso da máscara. Exatamente o que eu disse. Explicou a infectologista Valéria Paz. Muito bem, Valéria.
O cenário brasileiro é diferente, por exemplo, da situação epidemiológica dos Estados Unidos, que vem flexibilizando as restrições e o uso de máscaras entre indivíduos plenamente vacinados contra a Covid, ou seja, aqueles que já completaram o esquema vacinal. Os Estados Unidos estão apresentando uma curva. O que foi que eu falei? Muita gente vacinada, a curva descendente. Né? Uma curva decrescente dos casos e estão com a cobertura vacinal muito maior do que temos no Brasil. Comenta Paz, exatamente o que eu disse. Aqui nós temos uma vacinação mais restrita, uma recomendação como essa é de desobrigar o uso de máscara seria até injusta com as pessoas que não têm acesso à vacina. Injusto é uma palavra muito leve, viu, médica? É uma fala criminosa, absurda e que provavelmente vai levar a mais óbitos e mais falecimentos no país, que já tem quase 500 mil famílias que perderam, né, um membro de sua família por causa dessa doença e dessa pandemia. Mesmo com a vacinação mais avançada nos Estados Unidos, especialistas norte-americanos já ressaltaram a importância do uso de máscara de proteção, mesmo entre aqueles que já foram imunizados. Porque os Estados Unidos ainda está com 50%, 60%, dependendo do estado. E embora alguns governadores tenham flexibilizado para não usar máscara, eu diria que você só poderia chegar nesse estágio de não usar máscara quando você tiver 80%, 90% da população vacinada. Eu sou mais rigoroso. Mas talvez porque minha preocupação com proteger vidas seja muito grande. É a minha característica, né? Assim, a média móvel de novos casos de Covid no Brasil está acima de 50 mil desde o final de fevereiro, indicando uma alta de contágio. Reinfecção ainda é uma realidade, o que eu falei. A ideia de que uma vez infectada a pessoa não tem chance significativa de se contaminar e transmitir o vírus também é refutada pelos médicos, infectologistas e pesquisadores. O médico Renato Kifuri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, explica que, à medida em que a pandemia avança, a probabilidade de reinfecção por Covid acaba aumentando. Os dados mostram que, às vezes, por 4, 5 ou 6 meses, dificilmente ocorre alguma reinfecção. Como já temos 1 ano e meio de pandemia, a chance de reinfecção aumenta, já que a tendência é que a imunidade se perca com o passar do tempo. E além do que o médico falou da perda da imunidade, cepas diferentes colocam essa possibilidade de reinfecção também num nível um pouco maior, já que uma cepa diferente do vírus, um vírus que passou por uma mutação, ele pode, na reinfecção, ser mais fácil de acontecer. Segundo ele, o Brasil só pode pensar em relaxar o uso de máscara quando a taxa de transmissão for baixa. Perfeito. Perfeito. Perfeita colocação do médico. Por enquanto, desobrigar essa medida restritiva comprometeria todo o esforço que vem sendo feito para o controle da transmissão. A proliferação de novas cepas do coronavírus, como a variante indiana, é outro fator, exatamente como eu falei, que pode aumentar as chances de reinfecção. As novas variantes têm escapado da imunidade induzida pela infecção anterior, exatamente o que eu disse. Quem teve uma infecção por uma variante em março pode encontrar uma nova variante em circulação agora. Pois é. Então o que Bolsonaro falou é uma enorme irresponsabilidade, bobagem. Para não dizer outras palavras aqui que eu estou com vontade. Michele Fernandes, professora e pesquisadora do Instituto de Ciência Política da UNB, Universidade de Brasília, acredita ainda que a máscara será adotada como medida de higiene, mesmo quando a pandemia for controlada. Claro, as pessoas que quiserem se proteger. Possivelmente daqui para frente as máscaras vão fazer parte do nosso dia a dia como etiqueta de higiene em caso de questões respiratórias, como acontece em outros países. É isso aí. É isso aí. Eu respondi todas as besteiras e os especialistas reforçaram exatamente o que eu falei. E eu peço que vocês compartilhem com parentes, amigos, conhecidos, para as pessoas saberem das informações corretas e para não serem iludidas pelas bobagens que o Bolsonaro está falando. Porque elas podem começar a se arriscar, podem começar a se expor e vir a perder a vida desnecessariamente. Então é um pedido que eu faço a vocês em nome da proteção das vidas dos brasileiros. Porque às vezes a pessoa tem baixo nível de informação, vê uma autoridade como o presidente, o governador, dizendo uma bobagem dessa e segue. E aí o resultado, muitas vezes, pode ser trágico. E era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torna apoiador ou membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.